Está entrando no ar o programa Arauto das Boas Novas. A palavra de Deus até você. A apresentação, Pastor Márcio. Participe dos cultos da Igreja Batista Bálsamo. Domingo, culto de adoração a Deus, a partir das 18 horas. Quinta-feira, culto da família, a partir das 19h30. Igreja Batista Bálsamo, Avenida Mandrágora, número 339, bairro Bálsamos. Venha nos visitar e juntos cultuaremos a Deus. Você está ligado no programa Arauto das Boas Novas. Apresentação, Pastor Márcio. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Novas de Paz, 87,9 FM. Mais uma vez aqui estamos para apresentar o programa Arauto das Boas Novas, para que a palavra de Deus chegue até você com esta proposta de Deus, claro, de sempre nos abençoar. Primeiro programa do ano de 2019. Que bênção! Como Deus é bondoso e misericordioso, nos concedeu uma grande vitória, grandes conquistas em 2018 e agora está nos dando esta bênção de podermos aqui estarmos juntos para assim apresentarmos o programa Arauto das Boas Novas, uma nova caminhada até o final de 2019, que o Senhor nos dê toda a sua força, toda a sua direção, para que nós venhamos atingir os objetivos de Deus nesta terra, que é alcançar almas para a glória dele, abençoar pessoas ao longo desse tempo de oportunidade que se chama hoje. Que o Senhor Jesus continue a abençoar poderosamente a vida dos amados e queridos ouvintes. Espero que vocês tenham passado aí um final de ano muitíssimo abençoado, creio eu que sim, né? E agora com aquela expectativa, aquela esperança, aquela fé, né, de que em 2019 também o Senhor nos conduzirá de tal maneira que as nossas vidas sejam únicas exclusivamente para a glória dele e que possamos demonstrar essa fé. Porque digo isto, muitas foram as promessas que foram feitas nessa passagem de ano. Pode ter certeza, talvez você é uma dessas, né? Eu também fiz, eu me comprometi com Deus e que você também certamente você se comprometeu. Agora a questão é como que nós nos comprometemos com Deus? As promessas que foram feitas, qual foi o nível, né, da nossa fé? Você se comprometeu com Deus, fez promessa num estado de desespero? Ou porque você realmente depositou a sua fé e a sua esperança no Senhor com um propósito específico, porque é sobre isso que nós vamos falar nesta tarde, em nome de Jesus. Porque pode ter certeza que muitos se comprometeram aí com o Senhor baseado num nível de desespero, outros com fé dentro de um objetivo onde eles creem naquilo que Deus tem para realizar tanto em suas vidas quanto através também de suas vidas. E sendo assim, nós temos pela frente uma longa jornada, uma longa caminhada 2019, assim como foi 2018, um ano muito abençoado. E às vezes nós somos tendenciosos a colocar somente as dificuldades em evidências, né? Esquecemos das bênçãos, dos milagres, da forma com que Deus manifestou e operou. E que nesta tarde também nós vamos dar ênfase às conquistas, né? Olhar como que Deus, ao longo do tempo, ele tem sustentado o seu povo, a sua igreja. Mas também vamos avaliar alguns comportamentos que nós temos, que alguns precisamos mudar. Não podemos continuar com o mesmo pensamento, precisamos renovar a nossa mente no Senhor. E que seja esse um tempo de oportunidade, que você mais uma vez se coloque aí diante do Senhor, que Deus nos ajude para que a cada dia que aqui estivermos apresentando o programa Arauto das Boas Novas, que o Espírito Santo nos conceda graça, falando aos nossos corações, ministrando as nossas vidas. Que esse ano de 2019 seja um ano
de grandes conquistas para você, caro ouvinte. Seja um ano para você que não teve esse encontro com o Senhor, que seja o ano do seu encontro com Deus, seja o ano do seu milagre que você tanto precisa, talvez na área física, o ajuste na sua vida pessoal, o ajuste familiar, que você busque isso. Certamente teremos algumas situações de desconforto ao longo desse ano, mas precisamos confiar em Deus. Você precisa depositar sua fé e esperança no Senhor de fato, em nome de Jesus. Vamos orar para a gente poder assim então estar meditando na palavra do Senhor e que seja esse um tempo que venhamos crescer e assim exaltarmos e glorificarmos o nome do Senhor. Ano novo, tudo novo, Espero que assim seja, mas que a nossa fé ela seja uma fé inabalável, uma fé firmada na palavra de Deus, porque a palavra do Senhor não muda, ela é imutável. Então, nós temos da parte do Senhor esta bênção de podermos confiar nele. Espero que você confie. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, muito obrigado por mais esta tarde. Quero agradecer ao Senhor, ó Deus, pelo ano que passou, um ano de conquista, um ano de vitórias, um ano que o Senhor revelou-se a nós, manifestou o teu poder nos sustentando, um ano, Senhor Deus, que crescemos, um ano que nós experimentamos em muito da operação da tua graça, favorecendo almas, favorecendo vidas. E eu te louvo por tudo que o Senhor realizou, meu Pai. E agora estamos, ó Deus, dando os primeiros passos no ano de 2019. E é uma jornada que para nós ela é desconhecida, porque não sabemos o que vamos enfrentar ao longo desse ano, meu Pai amado. Mas o Senhor, diante da tua onisciência, o Senhor sabe de todas as coisas, porque tudo já está pronto. Certamente o Senhor, Pai Santo, não é pego de surpresa com absolutamente nada. E por isso eu peço a tua bênção sobre as nossas vidas. Nos ajude ao longo desse trajeto. Nos ajude, ó Deus, ao longo desses 365 dias desse ano. Fortaleça-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Que cada um dos nossos amados e queridos ouvintes sejam fortalecidos na força do teu poder. Precisamos, ó Deus, da tua direção. Precisamos que o Senhor nos conduza, Senhor, quer seja de dia, quer seja de noite. Porque somente assim é que nós iremos, ó Deus, atingir tudo aquilo que o Senhor planejou e projetou para nós. Não nos deixe, Senhor, desviar dos teus propósitos, mas que o Senhor redirecione as nossas vidas, se assim for necessário, para manter-nos assim no teu caminho. Peço a tua bênção, ó Deus, nesta tarde, a tua palavra, que ela venha de encontro às nossas necessidades, e que esse ano seja um ano em que o Senhor, ó Deus, encontre nos nossos corações uma liberdade maior para que o Senhor opere, para que o Senhor trabalhe, para que o teu Espírito Santo manifeste. Ó Deus, que o Senhor esteja a trabalhar as nossas mentes, os nossos corações dentro desse princípio de uma obediência maior à palavra do Senhor, meu Pai. Porque bem sabemos que as conquistas que teremos não será pela nossa força, não será pelo nosso intelecto ou pelas nossas estratégias, mas será pela direção, pela força, pelo poder, pela sabedoria do Senhor, meu Pai. Precisamos, necessitamos, ó Deus. Então nos ajude, Pai. E por isso eu coloco diante do Senhor os nossos ouvintes, coloco os nossos planos, os meus projetos, assim como creio eu que cada pessoa, ó Deus, se comprometeu com o Senhor no início desse ano. Portanto, meu Pai, que o Senhor nos dê a condição de entendermos perfeitamente tudo aquilo que é do interesse do Senhor. Revele aos nossos corações, para que nós venhamos, meu Deus e meu Pai, assim cumprir com a Tua vontade nesta terra, cumprir com a Tua vontade neste ano de 2019. Rogo ao Senhor pela Tua proteção, pelo Teu amparo, porque somente o Senhor é Deus e não há outro além de Ti. Assim sendo, eu oro ao Senhor agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém
e graças a Deus. Muito bem, meus amados, vamos fazer a leitura do texto que se encontra no Salmos 78, do versículo 12 ao versículo 20, onde a palavra de Deus diz assim para nós: fez maravilhas à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoar, dividiu o mar e o fez passar sobre ele. Fez com que as águas parecessem como num montão. De dia os guiou com uma nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber abundantemente como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. Contudo, prosseguiram em pecar contra ele, rebelando-se contra o Altíssimo no deserto. Tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite. Falaram contra Deus, dizendo: pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Quando feriu a penha, águas correram dela e rebentaram ribeiros em abundância. Mas pode ele também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Esta é a palavra do Senhor para a nossa meditação nesta tarde, em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus e Pai. Meus amados, como eu disse aos queridos ouvintes, muitas promessas foram feitas, como é usual, né? As pessoas se comprometerem para um ano novo, se colocando diante de Deus, dizendo que vão fazer tudo certo, que vão demonstrar mais fé, que vão dedicar as suas vidas ao Senhor. Alguns propuseram 2019, eu não vou mais beber, não vou mais fumar. E assim tantas outras promessas que foram feitas, muitas destas, como eu disse, talvez num momento de desespero pela situação vivida. Alguns assim fizeram essas promessas, outros fizeram baseado numa fé, numa esperança. Mas é importante nós entendermos: você crê de fato que Deus, Ele pode realmente te socorrer em toda e em qualquer situação? Você crê que Deus pode realmente te ajudar? Quais são as suas expectativas para 2019? Essa palavra é importante para nós nesses primeiras horas do ano de 2019, nesse segundo dia desse ano. Ela é importante. Quais são as suas expectativas? Porque temos pela frente uma longa jornada, como eu disse, e não sabemos o que iremos enfrentar. Eu não sei, você também não sabe. Ainda que há aqueles que se dizem saber do futuro, ora, coisa absurda, só existe um que sabe o futuro. Só Deus, o Eterno, Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, o Espírito Santo que é Deus, só Ele sabe o futuro, mas ninguém. Esse negócio aí de que fulano de tal fez previsão para 2019, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, isso tudo é crendice, isso tudo é obra diabólica, isso tudo é mentira. Tudo é mentira. Só existe um capaz de saber o nosso futuro, só existe um capaz de revelar a nós o nosso futuro. Só Deus. Só Deus. Fora dele, tudo é mentira. O que vier à parte fora da palavra de Deus, dentro desse contexto, tudo é mentira. Então, amado,
nós queremos, e eu quero, e creio que você também quer, nós queremos um ano abençoado. Queremos conquistas. Queremos dar mais alguns passos subindo essa escada do sucesso. E devemos planejar, devemos projetar sim os nossos sonhos para o futuro, porém, é necessário que nós venhamos colocar tudo nas mãos do Senhor. É necessário também que nós estejamos prontos para enfrentar as dificuldades. É necessário que você se prepare para as crises. É necessário que nós estejamos prontos sem retroceder na nossa fé, sem lançar fora a nossa esperança. É importante, há uma história interessante de uma determinada pessoa que ela estava passeando e no meio do seu passeio era escuro. Essa pessoa, ela acaba se perdendo e ela despenca num despenhadeiro. E ela fica presa ali. Durante aquela noite, em desespero, ela começa então a pedir socorro. Mas até então ninguém estava ali por perto para ouvi-la. E de repente ela começa a falar para Deus, se Deus a salvasse, que ela iria mudar de vida. Se Deus a ajudasse, que ela iria mudar o comportamento dela. E ali ela fez inúmeras promessas, se comprometendo em viver uma vida correta, idônea, se Deus a salvasse daquela condição difícil. E nesse momento, então, já cansada de fazer os seus pedidos, as suas petições, uma voz lá no seu íntimo diz para ela: olha, solta sua mão desse galho que você está aí segurando. Abra sua mão. E aquela pessoa, ela ficou duvidosa e ela não soltou. E ela disse: Senhor, eu vou fazer tudo o que o Senhor mandar. Eu vou obedecê-lo em todas as suas ordens. E a voz dizia: então, solta o galho que você está aí segurando. E ela continuou clamando e pedindo se tinha alguém que estava aí escutando, ouvindo, que viesse socorrê-la. E a voz no interior dela estava dizendo para ela soltar ali aquele galho que ela estava segurando naquele despenhadeiro. Mas a pessoa não soltou. Então, uma das coisas que é importante nós pensarmos nas promessas é: quando você se diz, você se coloca diante do Senhor, dizendo que vai obedecê-lo, que você vai fazer tudo de acordo com a vontade do Senhor, que você vai cumprir com as ordens do Senhor, e de repente o Senhor lhe ordenar alguma coisa, você está pronto para obedecê-lo de fato? Como é que está o seu coração diante de tudo que você prometeu a Deus na virada do ano de 2018 para 2019? Você já está enfrentando hoje o segundo dia do ano? Você já está enfrentando alguma crise? Já está passando por algum problema? Você percebeu que o Senhor está falando ao seu coração para que você possa vir a obedecê-lo e de repente você já até mesmo já se esqueceu do que você prometeu a Deus? Porque pode ter certeza, tem muita gente que nem lembra mais do que falou para Deus no início desse ano, na virada desse ano. Tem gente que já não lembra mais. Esse é o momento para nós pensarmos então o que queremos conquistar em 2019. Você quer conquistar o quê? Qual vai ser a sua busca? Você vai empreender forças para buscar o quê? Para alcançar o quê? E dentro desse contexto da sua necessidade, você está colocando aí o Senhor em primeiro plano? Você está colocando Deus em primeiro lugar? Nós percebemos aqui, nesse texto que acabamos de ler, no Salmo 78, do verso 12 ao verso 20,
Uma situação que aqui nos é revelado pela palavra de Deus, onde há um questionamento que o povo de Israel aqui, eles fazem duas perguntas: Deus pode? Às vezes é isso que já está passando agora na sua mente, diante de uma situação que você já está vivendo aí, um problema que lhe apareceu, ou que você já começou 2019 com esse problema, ele já é um problema que já vem se arrastando desde o ano passado, e agora você, será que Deus pode me dar o livramento em 2019? Será que Deus pode fazer alguma coisa para me ajudar? Será que realmente Deus pode me socorrer? Talvez é essa pergunta que você está fazendo agora, numa conversa com alguém que você já teve ou está passando agora na sua mente devido à intensidade desta situação vivida. Porque Israel, eles fazem esta pergunta esquecendo de quem era Deus, das coisas maravilhosas, grandiosas que Deus já havia realizado para livrá-los. O Senhor os havia tirado da servidão, da escravidão no Egito. O Senhor manifestou de uma forma poderosa e gloriosa. O Senhor procurou mostrar-lhes que Ele, o Eterno, Todo-Poderoso, Ele é um Deus confiável. E agora, esse povo está com seus corações voltados para trás, não depositando a fé em Deus, esquecendo de tudo aquilo que o Senhor já havia feito por eles. E a questão é, será que nós não somos a mesma coisa? Será que o nosso pensamento também não é o mesmo? Será que essa pergunta também não é pergunta que está sendo feita, ou que já foi, ou que ainda será? Será que Deus pode? Pode o Senhor fazer alguma coisa? Pode Deus mudar a minha sorte em 2019? Pode Deus conduzir-me a uma vida vitoriosa? Pode Deus fazer isso e aquilo e aquilo outro? Será que Deus pode? Porque essa pergunta que Israel fez está colocando em xeque o poder do Senhor, o poder de Deus. E eles precisavam de uma lição para que pudesse confiar. Eles precisavam que Deus manifestasse ali para provar para eles, trazer-lhes à memória os feitos passados, e que Deus não mudou e que Ele não mudaria. E o que eu percebo é que nós somos parecidos, amados, com esse povo de Israel. Porque frequentemente a gente faz essa pergunta: será que Deus pode? Será que pode fazer? Será que Deus pode resolver esse problema para mim? Essas dúvidas, elas surgem na nossa mente nos nossos dias. E talvez vai surgir ao longo desse ano de 2019, quando vier uma tempestade, quando vier uma situação de dificuldade. E você deve estar se perguntando diante de algumas situações vividas, que não foram resolvidas em 2018, será que Deus pode resolver em 2019? Nós precisamos observar essa palavra e tirar proveito dela para a nossa vida, baseado nas experiências de Israel, para que como igreja do Senhor nós não venhamos cair nesse erro, para que você não caia nesse erro de duvidar do Senhor, da capacidade de Deus, daquilo que Ele pode fazer a favor da sua vida ao longo desse ano que se inicia. E a gente tem que olhar a condição daquele povo. E a condição que aquele povo se encontrava, segundo o texto que nós acabamos de fazer a leitura, demonstra que não havia fé. Um povo que estava sem fé. Um povo que tinha esquecido do que o Senhor tinha feito. Um povo que esqueceu, não olhou para trás e eles não conseguiram ver de uma forma nítida os feitos do Senhor, porque já havia simplesmente lançado fora tudo que Deus havia feito, nem sequer estavam pensando nessas coisas mais.
só estava olhando o momento na situação vivida. E aqui a gente percebe que esse povo era o povo da promessa. Um povo que tinha um histórico, desde quando Deus havia chamado Abrão do meio da sua parentela e feito-lhe uma promessa que faria dele pai de uma grande nação. E de lá para cá, havia toda uma história de Deus conduzindo, de Deus dando suporte, de Deus auxiliando. Agora, essa geração que ali estava era uma geração que deveria estar confiando no Senhor sem nenhuma reserva. Um povo que deveria estar depositando em Deus toda a sua esperança e simplesmente exaltando o nome do Senhor e aguardando a manifestação do poder de Deus diante daquela situação vivida. Mas não era isso, o texto não mostra, nos evidencia e nos mostra que não era isso que eles estavam agora experimentando. O povo estava questionando o poder do Senhor. Se Deus realmente era confiável, se Deus poderia fazer. Eles estavam alheios ao poder de Deus no meio deles. Haviam se esquecido. E é isso que acontece com a gente. Quando você dá muita ênfase ao problema, quando você dá muita ênfase à dificuldade, você esquece da capacidade que Deus tem de te socorrer. Porque o problema, ele passa a ditar normas e regras na nossa vida. A dificuldade, ela tende a dizer para você que o Deus que você confia, ele não tem todo esse poder que diz que tem. A situação, ela cega a tal ponto da pessoa, ela não conseguir ver nenhuma saída para aquela situação vivida, porque o problema tende a fazer isso. As dificuldades tendem a fazer com que você perca a sua esperança. E que você nem sequer se lembre daquilo que Deus já fez ou do que Ele está fazendo. Por isso nós não podemos ficar dando muita atenção, muita ênfase aos problemas. Devemos buscar sim no Senhor a solução, devemos sim apresentá-los a Deus, mas não ficar encarando como alguém chega e diz, olha, encare o problema. Não, não é um encarar. O encarar o problema não é você ficar olhando para aquela situação e começar a dimensionar que é algo tão complicado, tão difícil, que aí você questiona, será que Deus pode? Ora, o que a gente precisa fazer é olhar para a situação e falar, Senhor, eu sei que o Senhor pode. O Senhor não é inferior a esse problema. O Senhor não é inferior a essa crise, o Senhor é superior a esse problema, o Senhor é superior a essa crise. Nós temos que caminhar assim. Isso não é uma questão de mentalização, não, de você ficar mentalizando, isso é questão de fé, de você acreditar de fato. Primeiro porque, para o povo de Israel, Deus não era estranho. Eles já haviam experimentado do Senhor, estavam experimentando. E a gente percebe como que as pessoas esquecem com tamanha rapidez. Não é coisa de um mês. Às vezes nós esquecemos do poder de Deus em frações de segundos. E o que eu e vocês, nós não podemos fazer, amado, é esquecer de quem é Deus. Você não pode esquecer quem é o Senhor. E às vezes você se comprometeu tanto com Deus na virada desse ano, e agora você está um pouco duvidoso. E talvez essa palavra, que ela chegue ao seu coração como um alerta, para que quando chegar a uma situação difícil diante dos seus olhos, você não vir perguntar, será que Deus pode? Isso não é pergunta a ser feita. Nós temos que fazer uma afirmação, Deus pode tudo. Deus é o Senhor, Criador, sustentador de toda a criação. Ele pode tudo. Então, o povo de Israel deveria ter confiado no Senhor. E não adianta nós querermos julgar essa situação, dizendo isso, Israel, sendo que nós também fazemos o mesmo hoje. E creio eu que muitos fazem isto hoje. E pode ter certeza
ao longo de 2019, muitos irão fazer essa pergunta: será que Deus pode? No lugar onde deveriam e precisam confiar, nós temos que ocupar a nossa mente com essa convicção de fé. Não ficarmos preocupados se Deus pode, mas atentarmos para aquilo que Deus ele irá fazer e que Ele está fazendo e que irá fazer. Nós não podemos e não devemos ser assim. Nós temos que demonstrar nossa fé agora no início desse ano, e essa fé ela deve permanecer até o final. Você precisa caminhar assim, tendo o Senhor realmente como seu escudo, tendo o Senhor como seu guarda, tendo o Senhor como aquele que está pronto para favorecê-lo em toda e qualquer situação. Deus é confiável. Devemos confiar no Senhor sem reserva. Devemos confiar no Senhor sem medo. Olha só para vocês verem o que Jesus Cristo ele fala para Tomé. João, o Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo João, no capítulo 20, no versículo 27, diz assim: Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado. E não seja incrédulo, mas crente. Jesus chega para Tomé e fala: não seja incrédulo, seja crente. Já ouvi alguém dizer assim: a gente tem que ser igual Tomé para as coisas de Deus? Não, Jesus está dizendo que eu não devo ser igual Tomé. Jesus está dizendo que eu devo crer no Senhor, que eu devo crer nas promessas dele, que eu devo crer em tudo que Deus prometeu fazer, que eu não posso ser incrédulo, que eu tenho que ser crente. Ser crente é crer, é acreditar, e é isso que Jesus fala com Tomé. Que você não seja incrédulo, mas que você seja crente, que você acredite. O Senhor já havia falado a eles a respeito da sua morte, da sua ressurreição. Eles haviam esquecido. O Senhor já havia lhes falado a respeito que no terceiro dia ele ressuscitaria, mas eles haviam esquecido. E agora o Senhor estava diante deles, e havia um ali que não estava crendo, como os outros mesmo em outros momentos não creram quando receberam a notícia da ressurreição do Senhor. Isso não é diferente, amados, com a gente. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós não podemos ser assim. Quando eu digo com a gente, num sentido geral, para o mundo, mas a orientação que Deus nos passa é que Ele é confiável, que você pode confiar, que você pode depositar sua fé, sua esperança no Senhor sem nenhuma reserva. Que ao longo desse ano de 2019 nós não sejamos incrédulos diante de uma situação ou outra que viermos a passar, porque afinal de contas somos peregrinos nesta terra, estamos sendo conduzidos para o céu. Ainda essa terra não é a nossa estadia, ainda não chegamos no céu. Nós estamos caminhando para lá. A igreja do Senhor está caminhando para o céu. É promessa do Senhor que nele nós temos esse lugar reservado lá na glória, mas eu ainda não cheguei no céu. Você ainda não chegou no céu. Ainda não chegamos na nossa terra de repouso, a nossa terra de descanso, ainda não chegamos lá. E isso leva-nos então a ficarmos atentos com relação a uma série de coisas que ainda iremos passar nesta vida. Não sabemos por quanto tempo ainda iremos permanecer nesta terra. Mas se tratando desse ano que se inicia,
Não sabemos o que vamos encontrar pela frente, mas precisamos ter no nosso coração, nos nossos corações, essa convicção, essa certeza de que Deus vai nos ajudar. Como Ele nos ajudou em 2018 e nos anos anteriores, Ele também cooperou e muito conosco, por isso chegamos até aqui. E você precisa então, de tudo que você necessita estar preparado, você precisa estar pronto para exercer ou exercitar a sua fé, a sua confiança em Deus. E não se deixar levar pelas circunstâncias, não se deixar levar pelos problemas, não entrar em um nível de desespero que possa produzir separação, conflitos que possa surgir, que não venha deixar você se deixar levar por esses ao ponto de você romper com as suas amizades, romper com a boa relação de comunicação uns com os outros. Mas colocar tudo diante do Senhor e sabendo que Deus, Ele vai resolver, que Ele vai solucionar. Porque afinal de contas, Ele está comprometido conosco. Jesus, Ele se comprometeu com a igreja. Ele está comprometido com o seu povo de guiá-los, de dar-lhes a direção. Por isso, vale essa afirmação de Jesus para Tomé, dizendo, olha, não sejas incrédulos, mas crente. Você realmente é crente? Crente é todo aquele que crê em alguma coisa, mas crente no aspecto desta fé viva em Jesus Cristo é aqueles que olham para Jesus e o têm como o autor e o consumador da sua fé. Se Jesus é o autor e o consumador da sua fé, então você não precisa duvidar absolutamente de nada. Não importa o que vamos encontrar pela frente, nós teremos sempre essa convicção, essa certeza de que a solução virá das mãos do Senhor que fez os céus e a terra, o socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra, o amparo virá sempre do Senhor que fez os céus e a terra, porque Ele prometeu cuidar de nós e nós sabemos que dependemos dEle. Como crianças que somos, no aspecto espiritual, somos crianças e nós precisamos muito do amparo do nosso Pai. Então, a condição do povo de Israel nesse momento, no Salmo 78, no versículo 12 ao versículo 20, esse povo estava demonstrando que eles não estavam tendo essa fé suficiente no Senhor. E que eles haviam se esquecido de tudo que Deus já havia feito. Eles haviam esquecido. No versículo 7 ao versículo 16 do Salmo 78, a gente percebe que o Senhor ele diz, olha, então poriam em Deus a sua esperança e não se esqueceriam das obras de Deus, mas guardariam os seus mandamentos, não seriam como seus pais, geração costumaz e rebelde, geração de coração instável e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Então aqui há uma demonstração de que aquela geração, eles haviam se esquecido do Senhor e que eles não deveriam ser como seus pais. Um povo rebelde, um povo que se esquecia com tamanha facilidade das coisas que Deus já havia feito por eles, mas que eles deveriam ser diferentes. E assim também somos orientados pelo Senhor a não nos esquecermos de Deus em 2019. Que você não venha se esquecer de quem é Deus, que você não se deixe levar por causa de uma situação de problema, entrar em um nível de desespero. Que você não venha deixar de cultuar, de adorar o Senhor por causa de uma situação de problema. Que você não venha dizer, será que Deus pode? Que você, ao longo de 2019, não venha desistir da sua caminhada com Deus por causa de uma situação ou outra.
mas que tudo que você prometeu ao Senhor, que espero que uma das promessas seja esta, de ser fiel ao Senhor até o fim, de ser fiel ao Senhor até a morte. E que assim você mantenha a sua palavra, porque pode ter certeza, a parte de Deus Ele já fez. O que vai acontecer ao longo de 2019 não é nada surpreendente para Deus. E tudo que vier a acontecer em 2019, Deus já tem a solução. Ele não vai fazer, Ele já fez. Deus está à frente do nosso tempo. Isso é muito importante, caro ouvinte, que você entenda. Deus está à frente do nosso tempo. Ele vai estar caminhando, como está caminhando juntamente com a gente. Ele está caminhando juntamente conosco, no dia a dia. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Mas só que Ele já está à frente do nosso tempo. Por Ele ser Deus, 2019, o Senhor já sabe o que vai acontecer lá no final, em dezembro de 2019. Não há nada que Deus não saiba. Então, o que eu e vocês, o que nós precisamos aprender a fazer é depositar nossa fé e a nossa esperança em Deus e melhorar nossa comunhão com o Pai. Você precisa se preocupar em melhorar sua comunhão com Deus. Às vezes, nós buscamos o Senhor diante de uma situação difícil, ou até mesmo ficamos desesperados, como que se Deus não estivesse atento, se Ele não tivesse a solução pronta. Deus já tem tudo pronto. O fato do Senhor fazer, Ele vai estar fazendo nesse momento para nós, mas isso já está tudo pronto. Toda e qualquer medida que o Senhor precisar tomar, já está tudo pronto. O que Deus tem para fazer para dar a você, a mim, a nós, o amparo amanhã, Deus já tem tudo isso pronto. Ele não vai fazer nada amanhã, Ele já fez, já está tudo pronto. Nós precisamos caminhar com essa fé. Você precisa ter essa fé. Quando chegar a situação, coloque-a diante de Deus já com aquela expectativa. Deus já tem a solução para mim. E de fato tem. É verdade, Ele tem a solução. Já viu? Quando alguém adoece, quando a gente procura o médico, a gente não procura o médico com aquele pensamento que vai ter que desenvolver um medicamento e que a gente vai ter que esperar ainda tanto tempo para desenvolver o medicamento para a cura. A gente já vai com aquela convicção de que ali ele já vai prescrever ali a receita, que você vai lá na farmácia e vai encontrar o medicamento. Porque devido às pesquisas passadas, aquela situação já é do conhecimento da medicina. E já existe um medicamento pronto para aquela cura, para combater aquela doença, aquela enfermidade. Então a gente já procura com essa certeza. Ninguém vai procurar o médico e apresentar-se diante de um médico sem ter esta fé, que é uma fé natural. Mas aqui nós temos que caminhar com Deus com essa fé sobrenatural, de saber que Deus já tem tudo pronto. E que você não precisa perguntar se Deus pode. Como que aqui o povo de Israel faz essa pergunta para o Senhor, se Deus podia realmente fazer alguma coisa em prol deles naquela situação. A nação de Israel parecia ser incapaz de lembrar dos grandes milagres que Deus já havia realizado por eles, a favor deles. Como o Senhor os havia libertado do Egito e demonstrou ali um grande poder enviando aquelas pragas, como Ele havia dividido o mar vermelho para que eles pudessem passar de pés enxutos, como Ele tornou as águas amargas em puras, como Ele havia colocado os seus inimigos em fuga, como Ele provou ser o Deus poderoso, o Deus glorioso ao longo do caminho, como Ele os estava guiando com uma coluna de fogo à noite e uma nuvem durante o dia. Eles haviam esquecido. E isso descreve um pouco
a realidade nossa nos nossos dias também. Quantas vezes Deus veio até você em 2018? Quantas vezes Deus veio a você nos anos anteriores? Quantas vezes o Senhor te socorreu? Quantas vezes Ele moveu montanhas, separou as águas que estavam tentando te afogar em 2018? Quantas vezes Ele fez isso por você? Quantas vezes Ele ergueu o véu da aflição que cobria a sua mente, dando a você a entender que não haveria socorro, mas o Senhor, Ele ergueu esse véu dessa escuridão dos problemas e revelou a sua glória, a sua luz gloriosa, e assim o Senhor, Ele te iluminou e te tirou, e te libertou, te salvou, te ajudou. Quantas vezes Ele fez isso? Quantas vezes Ele produziu paz no seu coração em um momento em que você estava vivendo uma situação tempestuosa? Quantas vezes Ele fez isso em 2018? Mas talvez alguns poderão esquecer de todos esses feitos do Senhor em 2019 e começar a ficar desesperado e achar que Deus não pode resolver os seus problemas. Quantas vezes o Senhor colocou o nosso inimigo em fuga dos momentos em que ele queria destruir a nossa vida, destruir a sua vida, e o Senhor Jesus o colocou em fuga. Então, caro ouvinte, que em 2019 você não se desespere por causa de uma situação ou outra. Que você não venha se esquecer do Deus que você colocou aí diante dele nessa virada do ano. Tantas promessas você fez a ele. Que você mantenha a sua palavra. Que você mantenha firmeza. Sabe? E que você não venha se deixar levar por uma situação ou outra. Nós precisamos dar uma olhada para trás e ver como que Deus nos conduziu em 2018. Você precisa dar uma olhada para trás e ver como que Deus conduziu a sua vida, a sua casa, como Ele supriu a sua necessidade nas horas difíceis, quando faltou aquele emprego, quando faltou aquela situação que poderia ali destruir, quando a situação veio que poderia destruir a sua vida, mas lá estava a mão do Senhor te dando todo o amparo, o Senhor estava ali para te dar todo o socorro e Ele supriu a sua necessidade e fez com que você chegasse onde você está agora. Nós precisamos olhar para trás. Nós não podemos nos esquecer do quão forte, quão poderoso é o nosso Deus, o Eterno. Nós precisamos fazer um inventário desta ação do Senhor e nos lembrar do seu poder nos conduzindo. Aquele povo de Israel demonstrou ser um povo tolo. E eles perguntam: pode Deus? Eles estavam ali provando quanto eles eram ignorantes. E se nós fizermos essa mesma pergunta hoje, vamos também mostrar, evidenciar o quanto que nós somos tolos e ignorantes. Se ao longo desse ano de 2019 você perguntar: será que Deus pode resolver essa situação? Será que Deus pode fazer? Você vai estar provando para si mesmo o quanto você é tolo e o quanto você é ignorante com relação ao poder de Deus. De ter se esquecido tão rápido de quem é o Senhor, o Deus que te sustentou o ano que passou. Mas que essa pergunta, ao longo de 2019, isso nunca venha a surgir na nossa mente e que não venhamos abrir os nossos lábios para produzir, para falar tal coisa. Fazer essa pergunta: será que Deus pode? Claro que o Senhor pode. Não somos muito diferentes do povo de Israel. Como igreja do Senhor, nós precisamos, amados, observar que Jesus Cristo, Ele morreu naquela cruz para nos salvar. E Ele realizou essa obra. E aqueles que confiam no Senhor sabem muito bem que tem da parte de Deus esta garantia
da vida eterna. E assim sendo, então, não temos razão por que duvidar do nosso Deus. Não temos nenhuma razão para duvidar, porque Deus nunca nos deu motivo para duvidar dele. Deus nunca deu motivo para que Israel viesse a duvidar dele. Porque o Senhor sempre foi presente no meio do seu povo. E sendo assim, nós podemos confiar no Senhor. E é isso que Ele espera que façamos. E a gente percebe aqui, amados, que Deus é confiável. E o texto, ele revela o caráter de Deus com relação a isso. Porque aquilo que Deus prometeu, Ele cumpre. Deus, Ele é o Deus que tem caráter. Ele é o único Deus, e Ele tem caráter. No versículo 5 do Salmo 78, ao versículo 7, diz o texto: Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual ordenou aos seus pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura ou a geração futura a soubesse, até os filhos que ainda não haviam de nascer, e eles, por sua vez, a contasse a seus filhos. Então poriam em Deus a sua esperança e não se esqueceriam das obras de Deus, mas guardariam os seus mandamentos. O que Deus estava dizendo é o seguinte: olha, tudo que eu fiz, é importante que vocês notifiquem, fale isso para os seus filhos, para que haja fé e seja produzida esperança no coração dos seus filhos e assim sucessivamente, para que eles saibam que eu cuidei de vocês hoje e vou cuidar deles também. E é o que nós precisamos fazer. É quando se dá um testemunho, que nós usamos dar testemunho, você dá o testemunho do que Deus fez. E é muito importante que nós saibamos ouvir os testemunhos com esse pensamento. Isso é para que eu não venha a esquecer de Deus. Isso é para que eu saiba que Deus é poderoso para fazer também na vida dos meus filhos e assim sucessivamente. Que Deus é um Deus presente na hora da angústia. O que nós precisamos fazer agora em 2019 é falar dos feitos do Senhor. Fale para os seus filhos dos feitos de Deus. Fale do que Deus fez. Às vezes o que acontece com a gente é que ocorreu o ano passado, é que às vezes as pessoas elas comentam assim: foi um ano muito difícil, foi um ano de muita luta, foi um ano assim, um ano assado. As pessoas falam mais das dificuldades do que Deus fez. Ora, vamos falar do que Deus fez. Fale dos milagres, fale do sustento, fale, porque é isso que vai produzir esperança para as pessoas ao longo desse ano novo. É isso que vai fazer com que as pessoas busquem o Senhor. Então eu posso buscar a Deus, porque se Deus fez isso na sua vida, e Ele está pronto para fazer na minha vida hoje também, assim, com certeza Deus está pronto para fazer na sua vida também, porque Ele é Deus e Ele é o único. Você pode confiar, porque passei por uma situação difícil, mas a mão do Senhor, ela foi superior ao problema. Deus me deu o sustento, Deus me deu a vitória. Tem gente que dá tanta ênfase ao problema, eu acho que é para chamar atenção, para se colocar na condição de coitado. Ele acha que está fazendo vantagem. Não, você não está fazendo vantagem, eu não vou estar fazendo vantagem nenhuma dando ênfase a problema. A glória de Deus não está na ênfase que nós venhamos dar ao problema. A glória de Deus está na ênfase que nós vamos dar à ação do Senhor. Que nós venhamos dar mais ênfase à ação do Senhor, ao poder de Deus, à graça do Senhor, o favor de Deus, e que você todos os dias pense nisso. Porque o que vai fazer com que você sobressaia em meio à situação adversa ao longo desse ano é exatamente essa confiança que você tem, essa fé que você tem no que você já experimentou de Deus, sabendo que Ele é Deus e Ele está com você. É isso que a gente precisa fazer.
E às vezes as pessoas ficam alimentando do problema, olhando para o problema. Nós temos que olhar para o Senhor. O problema, ele está abaixo de Deus. Se você olha para baixo, você vai ver o problema. Mas se você olha para cima, você vai ver o Senhor que resolve todas as situações. E isso vai levar-nos a uma condição, então, da gente não duvidar. De você não duvidar. Deus tem caráter, amados. As promessas do Senhor, todas elas irão se cumprir. Parte já se cumpriu, está se cumprindo, irá se cumprir. Israel tinha a promessa de Deus. O versículo 5 ao versículo 7 do Salmo 78, Deus está dizendo, olha, vai, notifica os seus filhos, passe para os seus filhos os meus feitos, para que eles saibam, até aquele que ainda não nasceu, quando nascer, vier ficar sabendo do que eu sou capaz de fazer. Não é ficar notificando problema, dificuldade, não. É falar da ação de Deus, do poder de Deus, da capacidade do Senhor, da autonomia de Deus. Que Deus não é um Deus que não há limite para Ele agir. Deus não mudou, amados. Deus não vai mudar nunca. Deus honra a sua palavra, vela pela sua palavra, Ele observa a sua palavra para que ela cumpra. E a gente percebe então que Deus ele tem um desempenho. O desempenho de Deus, a ação do Senhor é uma ação gloriosa. Israel esqueceu desse desempenho do Senhor. Eles esqueceram das grandes coisas e maravilhas que Deus havia feito. Deus não mudou. Por isso, você, caro ouvinte, deposita sua fé e sua esperança no Senhor agora, nesse ano que se inicia. E não fique ao olhar problema, não. Quando o problema surgir, coloca ele diante de Deus e creia, saiba que isso para Deus não é nada. E Ele vai resolver, porque é o único que pode resolver. E que você jamais duvide daquilo que Deus realmente ele pode fazer. Sabe por quê? Jesus ele fez uma declaração. O Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo Mateus, no capítulo 28, no versículo 18, diz: E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: És-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder está nas mãos de Jesus. Primeiro porque Ele é o próprio Deus. Então, Jesus é confiável. Deus é confiável. Você pode descansar no Senhor. Deus havia prometido a Abraão fazer dele uma nação tão numerosa que ele não poderia contar. E o Senhor cumpriu com a palavra. Queria defender essa nação, que seria com essa nação, como Ele é com Israel nos nossos dias e será, assim como Ele prometeu. E assim também o Senhor prometeu estar com a sua igreja, estar com seus filhos. Então que neste ano de 2019, se você quer uma vida vitoriosa, eu digo para você, caminhe com Jesus. Se você quer realmente viver uma vida de conquista em 2019, caminhe com Jesus. Fora de Jesus você só vai colher derrota. Não estou lançando maldição sobre a sua vida, não. A palavra do Senhor nos ensina sobre isso, amado. Vida vitoriosa é só com Jesus. Por quê? Porque o homem fora de Jesus, ele está morto nos seus pecados. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O Senhor diz na sua palavra, em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Então fora de Jesus é só derrota. Mas no mesmo capítulo de Romanos, capítulo 6, versículo 23, na parte B do versículo, diz lá que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, em Jesus você tem a sua vitória, em Jesus você tem a sua conquista. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então que você corra para Jesus. Se você não fez isso, faça agora. Converta o seu coração a Cristo, entregue o teu caminho de fato ao Senhor, para que Ele seja o Senhor da sua vida. E aí sim, em 2019, você vai ver
como que você vai desfrutar e experimentar do Senhor. Quer viver uma vida de conquistador nesse ano? Está em Jesus Cristo. Já está tudo pronto para você lá. É só você correr para o Senhor. Entregue a sua vida para Ele. Arrependa dos seus pecados. Abra mão dos seus pecados. Reconheça Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. E deixe que o Espírito Santo governe o seu ser. Caminhe de acordo com a vontade de Deus. Viva de fato para o Senhor. Esteja aliançado em Cristo Jesus. E 2019 será um ano frutífero para a sua vida. Quer vitória? Ela está em Jesus Cristo, nosso Senhor. E não duvide, porque Deus, Ele pode todas as coisas. Ele pode tudo, porque Ele é o Senhor da glória. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Deus amado, querido e santo, nós te louvamos, agradeço o Senhor mais uma vez por esta hora gloriosa, muito obrigado por esse momento, que o Espírito Santo do Senhor, meu Deus, esteja a afirmar essa palavra em cada coração, que os nossos amados e queridos ouvintes, que estão dando, Senhor, os seus primeiros passos nesse ano que se inicia, que as mãos generosas do Senhor nos conduza, Senhor, diante das situações que iremos passar, que o Senhor seja o nosso escudo e a nossa fortaleza. Que o Senhor nos dê graça, Senhor Deus, para superar as situações adversas e que em todas as coisas seja o nome do Senhor exaltado e glorificado. Derrama sobre nós, ó Deus, sim, o Teu amor, para que possamos, ó Deus, externar esse amor uns para com os outros, que venhamos viver em comunhão primeiro com o Senhor e que esta comunhão vivida contigo seja algo refletido, ó Deus, na vida das pessoas ao nosso redor, Pai. Nos ajude, meu Deus, ao longo desse ano de 2019. Que o Senhor, ó Deus, nos conduza conforme a Tua vontade e o Teu querer, e que a vontade do Senhor, como ela é feita no céu, que ela seja feita também no seio da Tua igreja na terra. E cada uma dessas pessoas, meu Deus e meu Pai, que ainda não se achegaram ao Senhor, que elas possam, Senhor Deus, de fato, esse ano, ser o ano do encontro com o Senhor, para que possam viver uma vida vitoriosa em Cristo Jesus, o nosso Senhor, meu Pai. Assim nós tomamos posse, Deus, das bênçãos do Senhor, que já foram derramadas sobre nós ao longo desse ano de 2019. Nós vamos trilhar esse ano, Senhor Deus, já tendo nas nossas mãos as Tuas bênçãos. E assim sendo, eu te louvo e te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus queridos, fiquem com Deus. E até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. A Novas de Paz FM apresentou Arauto das Boas Novas. Volte a nos ouvir amanhã. Rádio Novas de Paz.